E aí, meus amigos, como é que vocês estão? É mais um Marca um 10 aqui no Ouvido Vasco. Saudade dos senhores e senhoras. A gente teve uns dias aí corridos, né? Eu tive no CT Moacir Barbosa na segunda-feira, dia 6, e no dia 7, hoje, terça-feira, a apresentação do novo técnico do Vasco, Fábio Carilli, e estivemos lá presentes pelo Expresso, falando bastante, perguntando, averiguando, e espero que vocês estejam acompanhando tudo isso e muito mais. Vamos contar aqui um dos bastidores e também refletir, discutir as falas do novo técnico do Vasco, que deu o que falar, né? Antes de tudo, quero pedir para você aquele padrãozinho, like, se inscreve, comenta que eu respondo, que tá muito legal aqui o Marcam 10, e agradecer a todo mundo que cola junto, que participa, que compartilha especialmente. Obrigado, 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 obrigado. Povo, vamos lá. Eu acho que antes de tudo, antes de falar de Carilli, antes de falar de contratações e não contratações, né? Especulações que acabam não surtindo efeito, não vindo a fechar com o Vasco, eu acho que veio uma matéria na madrugada de segunda para terça, importantíssima, do GE, sobre a 777, as despesas da 777, né? Os compromissos não cumpridos pela 777. E a matéria do GE fala basicamente isso. Em um ano e 9 meses de gestão em frente ao Vasco, a Vasco SAF, a 777 Partners, né, Josh Vander e seus compadres, pagaram apenas 18% dos valores referentes a negociações de transferência de jogadores, aquisição de direitos econômicos, luvas, comissões de empresários, etc, etc, etc. É óbvio que esse é um dado da gestão do Pedrinho, né? Da gestão da associação que agora toma conta do futebol do Vasco, toma conta desde maio, quando saiu a liminar, né? Mas vocês podem ficar aí, pô, Danilo, não é confiável esse número. Mas é uma base, né? É um fundo. E não é uma forma de passar pano, não é uma forma de querer botar protegida a gestão, porque eu acho que independente disso, o Vasco precisa ser mais forte no mercado, inteligente, capaz de atrair jogadores, o que nesse momento não tem sido feito. Mas eu acho que é uma amostra porque um dos porquês que o Vasco não consegue competir no mercado, porque ele precisa pagar o time atual. Ele precisa pagar o Puma, ele precisa pagar o Paê, ele precisa pagar o Paulinho, precisa pagar o Verrete, precisa pagar vários jogadores, partes de jogadores Piton. Então, assim, eu entendo que o mercado do Vasco está muito abaixo, mas não dá para fechar os olhos para a realidade financeira do clube. Isso, Danilo, é uma desculpa eterna para o Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana? Não. Eu acho que a partir daí ele tem que achar soluções, né? Seja com trocas, seja com venda de jogadores do Vasco, lembrando que o Vasco até agora não fez nenhuma venda que era projetada, por exemplo, Ryan e Cocão, que eram dois nomes que pareciam que iam ser vendidos. Até agora não tivemos mais notícias. O próprio Piton, surgiu a informação de que o Piton recebeu uma proposta do Grêmio, mas nada disso foi para frente. Talvez, e isso não estou dizendo que é agradável, mas talvez tenha que se desfazer de alguns jogadores para trazer jogadores que sejam úteis nesse ano, nessa temporada de 2025. E aí a gente vai falar da coletiva do Carilli, né? Que foi uma transparência, como a gente chama na brincadeira, um sincericídio absurdo, que é, assim, por um lado, no início do trabalho, é ótimo esse sincericídio, na minha opinião.
Eu acho que todo mundo saiu lá sabendo que Balbuena tá fora, né? Pedro Henrique, ele gosta de trabalhar o ponta, atacante que está no Corinthians. Ele comentou sobre Samir, que não é um nome que está sendo especulado dentro do Vasco, né? E falou também de Maurício Lemos, o zagueiro que tem sim interesse. Inclusive o GE ontem comentou que havia uma proposta feita pelo Vasco em cima do Maurício Lemos, não sendo o Vasco apenas um dos clubes, né? Mais de um clube, além fora do Brasil, acho que o Peñarol do Uruguai está interessado no Maurício Lemos. Então, assim, foi muito direto. E falou de uma forma já com essa transparência dele, dizendo, olha, dependendo, se não chegar ninguém, eu vou ter que trabalhar com esses bonecos. E esses bonecos que a gente tem. Mencionou Estrela. Na conversa em off, ontem no CT Moacir Barbosa, ele soltou o papo de Alex Teixeira também. Mencionou hoje Leandrinho na ponta. Então, assim, são as armas que o Vasco tem no momento. Se ele vai mudar o esquema, ele já disse que não é, apesar da preferência do Carille de um 4-3-2-1, ele deixou muito claro que ele é flexível de acordo com as peças que ele tem. E numa pergunta que eu fiz até hoje na coletiva, ele deixou claro, ó, dependendo eu jogo naquele esquema do Felipe, com 2 na frente, ou só o Verratti na frente e um meio campo, porque o ponto talvez melhor do Vasco nesse momento é o meio campo, né? A gente trouxe agora oficializado o Tietê, né? E temos o Hugo Moura, temos a permanência do Cocão, temos Coutinho, temos o retorno do Estrela. Ele fala que ele vê o Adson um pouco mais atrás, não vê como esse ponta. Então, assim, pode-se encarar o Adson como meia também, além de Payet, então, Paulinho, Jair. Cara, é o melhor setor que a gente tem, sem sombra de dúvidas. No setor defensivo, quer a gente queira ou não, apesar de estarmos defasados, foram contratados 2 jogadores, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, e também, oficializado hoje, o goleiro Daniel Fusato, para o lugar do Kehler. Então, assim, o setor para mim que mais me preocupa é o ataque. Por mais que o Carille tenha o foco dele na defesa, seja reconhecido como um técnico que organiza, que fecha a casinha no bom sentido, eu acho que faltam nomes e repertórios para o Vasco ofensivamente, né? A gente viu no momento do Paiva um time muito limitado ofensivamente, em que se dependeu de Puma e Leandrinho na frente, e o próprio Emerson Colômbia, que nem mencionado foi nos nomes lembrados por professor Carilli. Até agora não está muito claro se o Emerson continua para a temporada ou não. Eu sei que ele criou as discórdias dele ali dentro, dentro do Vasco, né? Esse é o papo que rola na boca miúda. Mas a sensação é que o Emerson está ou fora ou é o jogador lá no final da fila. Então acho que o Vasco tem que trazer esse jogador. Se é o Pedro Henrique, se é o Wanderson, eu não sei. Eu acho que o foco, se eu pudesse escolher no momento, seria um jogador nas pontas, ou 2 jogadores de pontas, né? E um outro zagueiro, um zagueiro de mais nome. A gente já viu que Samir e Balbuena estão fora. Dependendo é Maurício Lemos, ou um outro nome que pode ser cotado aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Cara, ele disse que está trabalhando junto a Pedrinho, Felipe e Marcelo Santana. O foco dele é o jogo da 4ª rodada do Carioca contra o Madureira, dia 23, se não me falha a memória, 23 ou 24, em Manaus, em que o time titular, ou o time mais próximo do titular, estará presente. Vamos ver. O professor Carilli, inclusive, disse que vai chamar os jornalistas 3, 4 dias antes dessa partida em Manaus para conversar sobre o trabalho dele até o momento e qual o esquema tático que ele vislumbra para esse Vasco da Gama. Uma conversa para lá de interessante, imagino eu. A minha grande preocupação agora, pensando no momento mãe de Ná, é: será que a torcida está preparada para um 2025 nota 6, que seria o melhor dos mundos,
pensando se não vier mais ninguém. E eu digo melhor dos mundos, porque a gente já teve anos nota 3, nota 2, anos de rebaixamento. Então, assim, digo nota 6, aquele ano de água de salsicha, de novo, né? Terminamos em 10º lugar no Campeonato Brasileiro de 2024. Como é que você, meu amigo, minha amiga, estão encarando esse ano? Você acha que o Carille vai ter um respaldo, não só da diretoria, mas do torcedor, caso os gols não saiam, a paciência da torcida, será que vai existir? Olha, mas ele está ali montando um time colaborador, que corre atrás, que é combativo, mas é aquele time feijão com arroz, nada brilhante. Fico com essas dúvidas se o torcedor do Vasco em 2025, não por culpa especificamente de Pedrinho, não por culpa de Carille, menos isso, mas digo pelos anos de jejum que a gente vem enfrentando. Estamos apenas em janeiro, 7 de janeiro, mas eu sei que tem muita gente já tirando a cueca e as calcinhas pela cabeça, e não é no bom sentido. Meus amigos, quero saber de vocês o que vocês estão esperando dessa temporada, o que vocês acharam da coletiva de Fábio Carille, novo técnico do Vasco. Ao longo dessa semana, provavelmente Lucas Freitas e Lucas Oliveira vão ser oficializados e a gente vai ouvir muito mais aqui no Ouvido ao Vasco, no Marco 10 e também nas livezinhas que vocês já conhecem muito bem. Quero agradecer a todo mundo que cola no canal, deixa o seu like, se inscreve, compartilha para a família toda e manda o seu comentário que eu respondo aqui. Beijo grande, tamo junto. Valeu!